Olá, boa tarde a você que está com a gente aqui no Instagram. Hoje nós vamos falar de um assunto que para você é muito interessante. A gente selecionou esse assunto porque na nossa vida, na vida profissional, na vida pessoal, a gente sempre está se perguntando o que eu preciso para que eu possa avançar na minha vida. Alguns chegam à conclusão de que estão travados de alguma forma, bloqueados. Essa talvez seja também a sua compreensão, alguma coisa está te segurando. O que realmente? Então eu tenho hoje duas convidadas que eu vou trazer aqui. Elas são especiais. E elas vão me ajudar nesse bate-papo, a gente entender e ajudar você também a entender o que você precisa para deslanchar na sua carreira profissional. Então agora eu vou convidá-las e você espera só um pouquinho, porque elas estão chegando aí. Elas vão se apresentar. Então vamos ver aqui agora. Vamos aguardar. Vamos ver quem está chegando. Opa! Ana, boa tarde. Boa tarde. Olá, eu Oi, sou Vânia Vânia. Carvalho. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Ana. Vocês já sabem, eu trabalho com constelação familiar, sou terapeuta sistêmica e de TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com os meus parceiros mais uma vez, para a gente falar um pouco, né, Raimundo e Ana, do que está acontecendo aí. Vamos ver qual é o assunto que é de hoje, que nós já pronunciamos nos nossos, ah, na live, né, de hoje. Vamos lá. Olá a Vânia. todos. Me chamo Ana Menezes, sou terapeuta sistêmica, holística, TRG, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu trouxe mais uma vez o meu campo aqui com alguns elementos para a gente usar essa representação, para que se faça se compreender melhor o tema que a gente trouxe aqui hoje. E olha, obrigado, viu, Vânia? Obrigado, Ana. Vocês estão nesse encontro que acontece semanalmente. E antes de vocês chegarem, eu havia dito para o pessoal que está assistindo e também gravado no Instagram, que a vida da gente, ela não acontece na velocidade que é, e as coisas nem sempre acontecem como gostaríamos. E a pergunta que sempre é feita é: o que está me impedindo de avançar? As pessoas têm uma percepção, uma sensibilidade em relação a isso. Hoje vai ajudar as pessoas a entender um pouquinho. Com certeza, a Estônia e o que é que a Ana está trazendo para contribuir. Para vocês que talvez não me conheçam, eu sou Raimundo, sou terapeuta TRG e atuo dentro da análise corporal, ajudando as pessoas a compreender também que existe um padrão mental de funcionamento e ele pode também interferir nesse jogo do sucesso. Dito isso, agora vamos lá. E aí, meninas, qual é a expectativa de vocês para hoje? Ana. Estava esperando a Vânia, né? Não, Eu falei, vou pode esperar a Vânia seguir. falar aqui. Então, hoje é mais um tema que é de simples reflexão, né? Mas que é profundo, né? É justamente como o Raimundo falou, porque muitas vezes tem esse ponto de interrogação na nossa mente, porque eu não consigo avançar, né? Eu vejo os meus colegas, eu vejo as pessoas à minha volta avançando e eu me sinto bloqueado. Por que que eu não consigo avançar? Né? Então, entre será que é falta de força, falta de disciplina, falta de quê? O que que falta para que você consiga avançar? Né, Vânia? Isso. A gente, né, Ana, foi ensinado a dar conta de tudo, né? A não questionar muito, aprender, muitas vezes até aprender sozinho, sem questionamento, e assim, continuar, mas não foi ensinado para a gente parar e olhar para dentro de nós mesmos. E esse ponto é tão interessante que tem uma frase bem legal que fala assim, ó, e muitas vezes
o que te impede de avançar não é a falta de capacidade, é falta de acolhimento. Esse é o nosso assunto de hoje. Como você está se acolhendo? Como você está olhando para você mesmo? Existe. Por quê? Porque muitas vezes, né, quando a gente vai fazer as coisas na vida, no nosso trabalho, nas coisas, existem esses empecilhos que a gente não sabe aonde que está errando, né? Onde que eu estou errando? Por que que eu não vou para frente? Por que que eu desisto no meio? Não, você já parou para olhar que para você seguir em frente, você tem que se acolher primeiro? Você tem que olhar para dentro de você, as suas dores, e falar assim: eu tenho que resolver isso aqui primeiro para eu ter livre, para eu ter leveza. Quando você tem isso com você, você consegue enxergar o caminho lá na frente. Não é isso, Ana? Exatamente. Eu trouxe até aqui o campo, não sei se vocês conseguem ver bem o campo, mas eu trouxe o campo aqui justamente com essa fala que a Vânia falou, né? Sobre olhar para as dores, né? Então, eu trouxe alguns elementos para representar aqui essas dores, né? Então, eu trouxe esse elementozinho aqui, né? Que para muitos pode ser assustador, porque é assim que são as nossas dores, assustadoras, né? E aí eu trouxe o coração como forma de acolhimento. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir essa live, ou que está assistindo, quando olhou na minha direção, ela observou primeiro o coração, ela não olhou para esse elemento, né? E aí o que que acontece? Muitas vezes quando a gente não olha para essas dores, a gente fica se perguntando: será que está faltando isso? Será que eu não tenho força? Será que eu não tenho capacidade? Né? E aí a gente fica nessa dinâmica. Ah, eu começo um curso, eu começo bem empolgada e no meio do caminho eu desisto. Por que será que você desiste? Né? Na visão sistêmica, a gente diz assim, ó, tudo aquilo que não é acolhido não desaparece. Então, tudo aquilo que você não olha, ele não some, ele fica ali, né? Pelo contrário, ele permanece atuando, muitas vezes de forma inconsciente. E é isso que a gente veio trazer aqui hoje, certo, Raimundo? Olha, eu não tenho como dizer o contrário, né, de vocês duas. Essa questão do acolher, de uma forma mais até elementar aí para as pessoas que estão com a gente, é ver, é trazer para o campo da consideração, é considerar isso. Né? Por exemplo, quando a gente fala de avançar, a gente está falando nada mais nada menos do que ter um progresso na vida. Né? Por exemplo, tem gente que ela tem boas ideias, mas ela não consegue dar vida no negócio. Ela não deixa de ter ideia, ela avança em ideias, só que o negócio não tem vida. Então, por que que não avança no próximo passo? Por que que não vai para frente além da ideia? Porque a própria pessoa ela não acolhe, ela não quer enxergar o que ela já traz consigo. A gente pode chamar isso de bloqueio? Com certeza, a gente pode dar o nome disso, né, que é um bloqueio emocional. Mas qual é, de fato, esse bloqueio emocional? É esse acolhimento que a pessoa tem que fazer. É essa identificação. E aceitar. Às vezes a gente não quer aceitar. O não aceitar, por si mesmo, já é um bloqueio. Então, eu preciso... A aceitação é uma fraqueza. A aceitação não é fraqueza. A aceitação é uma virtude. A partir do momento que eu reconheço que eu tenho um bloqueio, eu tenho uma trava, eu tenho um impedimento dentro de mim, eu vou ver qual é o direcionamento que eu dou para isso. E é o que, quando a Ana traz aí o campo e os elementos, é para que a gente entenda qual é essa dinâmica dentro de nós, porque o campo sou eu. Sou eu, o que é que está acontecendo dentro de mim? E é esse direcionamento que a gente vai trazer aqui para você. Dê uma olhada para dentro de você. Olhe menos para fora, um pouco mais para dentro. Se importe mais com você e com as coisas que acontecem contigo. É somente isso, talvez, para que você flua mais. Faz sentido para vocês, meninas?
Perfeitamente, né? A sua colocação foi excelente, Raimundo. Retratou de uma maneira mais humana, vamos dizer, né? Porque eu e Vânia, como consteladoras, a gente tem essa fala sistêmica que você trouxe uma fala mais civil, mais popular, que é de fácil compreensão. Achei perfeita a sua colocação, certo, Vânia? Certo? E é engraçado que esse acolhimento não é sobre o presente, né? Nós, na área sistêmica, nós vamos falar assim, é sobre a sua história, né? É sobre a sua infância, suas experiências e até mesmo o que você carrega do seu sistema familiar. Então, quantas vezes você tentou ser forte, quando, na verdade, só precisava ser acolhido? E é uma coisa para a gente pensar, né? Porque a pessoa, eu vou até dar uns exemplos bem legais. A pessoa quer um relacionamento, mas não acolhe o medo do abandono. Ela quer prosperar, mas não acolhe a culpa ou a lealdade familiar. Nós falamos das lealdades invisíveis, do medo, nas outras lives. Quem tiver a oportunidade de rever as nossas lives lá no YouTube, estão todas gravadas lá, no hashtag Despertar e Realizar, vai ver que nós estamos tentando separar os pontos emocionais, para que as pessoas que nos assistirem, assistirem os nossos vídeos, eles entendam que quer mudar de vida, mas não acolhe a própria dor. Então, não adianta, você não consegue seguir em frente. Você tem que fazer diferente. Para fazer diferente, a gente tem que olhar para a gente primeiro, para as nossas dores. E não nos julgar, porque eu acho que, na verdade, o que acontece com a gente é o seguinte: eu não tenho direito de errar, eu não tenho direito de pedir ajuda, porque eu já tenho certa idade, eu tenho vários currículos, vários cursos, vários tudo, mas as minhas dores, eu tenho que suportá-las, eu não preciso de ajuda. E está totalmente errado. Por quê? Porque através das terapias, ou que seja do desenvolvimento, né, pessoal da pessoa, ela vai conseguir curar essas dores. Ela vai conseguir resolver os seus problemas primeiro, para depois passar para os outros. Então, acho que é mais ou menos isso, né, Ana? Quando a gente acolhe, a gente prospera, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Exatamente. E os exemplos que você trouxe, né? Muitas vezes a pessoa quer se relacionar, vou falar no geral, né? Você quer se relacionar com alguém, quer ter um relacionamento. Aí você fica com tanto medo de ser abandonado que você escolhe não se relacionar. Você escolhe permanecer sozinho. Por quê? Porque eu tenho medo. Se eu me relaciono, se eu me relaciono com tal pessoa, eu posso ser abandonada e isso vai doer. Então, a pessoa com medo de sentir uma dor que está ali, que ela não acolheu, que ela não cuidou, ela faz o quê? Ela se fecha. Se fecha e ela fica olhando. Ah, mas ninguém me acolhe. Ah, mas ninguém olha para mim. Ok, mas você é um adulto. Você é capaz de se acolher. Você é capaz de se cuidar. Olhe para você, vá na frente do seu espelho, se olhe e diga: eu sou capaz. Eu não preciso ter medo, eu não preciso ter medo de ser abandonado. Me sinto forte o suficiente, eu sou capaz de cuidar de mim. Né? Então, quando a gente começa a olhar para a nossa dor, ou se questionar mesmo, no sentido de dizer: o que doeu tanto em mim? Em que momento da minha vida eu me senti abandonado, que até hoje, eu adulto, às vezes com 30, 40, 50, não tem idade definida, ainda tem esse mesmo medo. Mesmo que não viva aquilo. Correto, Raimundo? Faz todo sentido, Ana e também Vânia. Eu quero pegar aqui um gancho na fala de vocês e dizer o seguinte: quando a gente fala desse abandono, e a culpa, né? Abandono e culpa. Será que todo mundo sente culpa? Não, tem gente que tem muita leveza com isso.
vai fluir a vida dele, né? Por exemplo, a Ana trouxe um caso, Ana, de um relacionamento, por exemplo, abusivo. Vamos falar de avançar. O que te impede ou o que você realmente precisa para antes de avançar? É acolhimento? E aí traz aqui uma construção, a Ana e a Vânia, vocês duas, que a pessoa está convivendo num relacionamento ou não está vivendo um relacionamento simplesmente porque ela fala: ah, mas e se eu for abandonado? Eu não quero viver essa dor. Logo, ela entende que esse medo do abandono é o que a priva de avançar nessa liberdade da vida e nesse direito humano. Mas como a pessoa ela pode lidar com esse abandono e avançar? Como que ela pode acolher isso? Ela precisa buscar entender por que nasceu esse medo do abandono. Aonde isso está? Será que nasceu no relacionamento materno? Será que nasceu no relacionamento paterno? Nasceu com seus avós? Foi numa experiência na escola? Aonde nasceu essa percepção inconsciente de abandono? Porque a pessoa ela não quer isso mesmo. Como que eu me apego e sou descartado? Né? Não estamos falando aqui nesse aspecto mesmo, mas o descarte aqui é somente uma forma de intensificar o entendimento. Mas o fato de ter alguém que está comigo, mas não se importa muito comigo, isso é muito dolorido. E aí vem a questão da culpa que a Ana trouxe, que a Vânia trouxe aqui. Então a culpa se eu não posso, perdão, se a Vânia e a Ana não podem, são minhas, talvez amigas, que são minhas. Imagina que fossemos irmãos carnais. Então, como que eu posso avançar na frente delas duas e deixá-las para trás? Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Se eu avançar elas ficarem para trás, eu me sinto culpado com isso. Então, eu só posso avançar se elas estiverem junto comigo. Então, essa barreira que eu crio, ela me impede de fluir. Então, antes de avançar, eu tenho que tratar essa questão, eu tenho que cuidar disso. Como que isso fica acomodado no meu subconsciente? É algo que a gente vai trabalhar no plano da consciência. E é isso que nós estamos trazendo aqui. Se esse é o teu caso, você que está assistindo a gente, ou você que está assistindo esse vídeo gravado, isso, você, para realizar, precisa despertar essa curiosidade. Cara, essa ajuda. Estamos aqui para ajudar nisso. Meninas que estão aí. Essa colocação que ela é pertinente, ela faz sentido. É isso mesmo que acontece? Isso faz muito sentido, né? Tem até como que isso eu posso explicar? O Carl Jung, né? Quem estudou terapia ou quem tem mais conhecimento, conhece esse nome. Ele até fala que quem não é acolhido é reprimido. E para mim faz total sentido essa frase dele, porque ele fala: tudo aquilo que é reprimido volta com mais força. Então, quando eu reprimo, né, a minha força para ir, o meu acolhimento volta me cobrando com muito mais força. Ah, você não faz porque você não é bom o suficiente, ou porque você não é capaz. Então, o julgamento vem junto, né, com com essa repressão, vamos dizer assim. Então, quando eu não me sinto capaz de ir lá e fazer, e agir, e finalizar, aí essa força de avançar volta em efeito reverso, com mais força. Então, ela volta, no sentido de dizer, ela voltou e ela vai ficar aqui, ó, te encarando mesmo e falando: tá vendo? Você não é capaz. Porque quem é no mundo a pessoa que mais te julga, Raimundo? Na verdade, quando a gente fala de julgamentos, alguém está me julgando, alguém está me... talvez a gente terceiriza isso. Isso é muito... Essa evasão, essa forma de terceirizar a responsabilidade, isso traz um pouquinho de leveza para mim. Então, qual é a admissão que eu vou fazer? Eu vou fazer a admissão de que as coisas pertinentes a mim diz respeito à minha mentalidade. É a minha própria mente que está fazendo isso comigo. Não é a Vânia, não é a Ana, não é o pai, não é a mãe. Por exemplo, eu posso dizer, se eu não tivesse nascido nessa família, bem, se eu não tivesse nascido nessa família, eu sou privilegiado por ter nascido aqui, alguém me deu a vida. Então agora eu tenho o privilégio de fazer com essa vida o que eu quero. Mas eles já fizeram a parte deles, me deram a vida, cuidaram de mim. Então eu não posso terceirizar ou culpar alguém. Na verdade, Ana, eu mesmo sou o autor desse julgamento. Quando eu digo, a Ana está me olhando estranho,
você sequer está pensando em mim, nada pode estar passando na sua cabeça, mas sou eu que estou espelhando em você. Então, eu Isso, sou o próprio juiz de mim mesmo. E talvez sou isso, eu responsável por esse avançar ou não avançar. exato. Talvez não, né, Raimundo? É o responsável. Vamos ser sinceros, é o responsável. E é exatamente isso. Porque o que a gente olha? A gente, como você falou, a gente terceiriza, né, essa fala para o outro. Então, você precisa começar a se observar. Cada vez que eu trouxer uma observação de um colega, eu percebi que aquele meu colega não me motiva, não me incentiva. Espera ainda, essa necessidade é sua. Essa cobrança é interior, que você deve se olhar no espelho e fazer essa cobrança. O, a referência do amigo, desse amigo não te apoiar, não te dar essa força, vem só para camuflar, né, Vânia? Aquilo que está ali que é seu. O coleguinha ali não tem nada a ver com isso, é totalmente seu. Então, vamos observar mais isso aí. Cada vez que você. A gente usa muito o outro para falar de nós mesmos. Então, essa é uma observação que eu quero que vocês passem a fazer em vocês. Sempre que eu for falar algo do coleguinha, olha se eu não estou falando de mim mesmo, se não é essa força que eu preciso, que eu quero dar para o colega, será que não é a força que eu preciso dar para mim primeiro? Me acolher, né? Me acolher, me abraçar, dizer você é capaz, você é bom o suficiente, olha onde você chegou, sempre se elevar. Correto, Vânia? Correto. E é tão interessante isso, Ana, que o ser humano é assim. É muito mais fácil direcionar. E nós, como consteladoras sistêmicas, nós sabemos, tudo que você julga, você repete. Então, quando nós olhamos e culpamos os pais, porque não nos deram o que a gente naquele momento quis, a gente sabe que no futuro a gente vai fazer a mesma coisa com os filhos, ou os netos, ou os sobrinhos, isso vai surgir. Por quê? Quando você permite que algo exista sem julgamento, isso é acolhimento. Isso é você olhar e falar: isto não é para mim. Eu tenho que ver. Não adianta eu querer olhar a dor do outro e ajudar o outro, entre aspas, se eu não sei olhar para mim. A dor do outro muitas vezes vai ser igual à minha, mas circunstâncias diferentes. Se eu curo em mim o que eu acho que me incomoda, o que eu acho que eu questiono no outro, eu curo em mim. Quando eu for curar a dor do outro, eu vou estar 100% aberta para passar toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento para o outro. Por quê? Porque eu não vou ver aquela dor em mim também. Então, a gente vai, é como se fosse, né, Raimundo, a cebola, né, que a gente vai descascando. Porque isso tudo, gente, não é eu hoje, aqui na câmera, aqui com os nossos amigos, com os meus parceiros aqui, falando, não. Isso é inconsciente. Tudo o que a gente não traz para consciência, a gente não consegue resolver. Aí, por isso que muitas vezes a gente culpa o outro. As pessoas que não gostam de mim, aquele lugar não é para mim. Eu não posso ir naquele restaurante, porque aquele restaurante só vão pessoas ricas. Eu não tenho uma roupa adequada para entrar naquele lugar. Quem disse para você isso? Então, quem falou para você? Você chegou na porta do restaurante e tentou entrar? Porque o que acontece com a gente? A gente vê as coisas no outro, espelha como se fossem nossas, mas vê as nossas dores e joga para o outro. E questiona. Ele não consegue resolver isso, eu resolvo isso para ele rapidinho. Não estou entendendo o que está acontecendo com ele, que ele não consegue ver isso. Mas E quando na você? verdade, E você? exato, na verdade E o eu? outro nem tá olhando para sua própria dor, né?
e como o Raimundo disse, que culpa é essa? Às vezes o outro não se sente culpado naquela situação. Mas por que eu acho que o outro tem que estar culpado também? Então, não. Eu cuido de mim, eu olho para mim. Eu pego o espelho e me olho de frente e falo: você tem que resolver isso, Vânia. Trazer do inconsciente para o consciente. Quando eu trago para o consciente, já é mais fácil, mais palpável. Eu já entendo melhor. Se eu precisar, eu vou buscar ajuda. Se for coisas que eu fiz grande, eu vou mudar o meu comportamento. Eu acho que é isso aí, né, Raimundo? Tem uma coisa aqui, vocês foram falando, e a minha cabeça aqui ela A gente vai costurando aí, né? E é É, interessante que vocês falaram muito aqui de acolher, acolher. Então, por que que a gente tem dificuldade? Se as pessoas que estão assistindo a gente acreditam que faz sentido, escreve aí, faz sentido. A gente não aprendeu a acolher, a gente aprendeu a se cobrar. Nós fomos ensinados assim. Por exemplo, os pais dizem o que para os filhos? O menino ou a menina, quando ele tira uma nota péssima na escola, por alguma razão, ela tem dificuldade de compartilhar com os pais, porque os pais não aceitam o mínimo. Então a pessoa ela vem do nível de cobrança muito alto. Logo, ela não consegue acolher uma dificuldade. Por que que eu estou com dificuldade? Eu tenho que considerar qual foi o momento. Não é sempre assim. Foi uma eventualidade. Mas essa dificuldade de aceitação é porque foi doutrinado ali que você tem que ser a sua melhor versão sempre. Isso não existe. Há momentos em que há vulnerabilidade da nossa parte. E aqui eu quero trazer algumas perguntas, Ana e Vânia, para que as pessoas reflitam um pouquinho, mas é reflexão mesmo. Isso aqui é colocar você na frente do espelho, para que você olhe para você. Não é olhar para as pessoas em sua volta, é para você. Toda vez que você evita uma aceitação, qual é a dor, na verdade, que você está querendo evitar? Eu não quero aceitar isso. Qual é a dor que você está buscando evitar? Agora, busque também responder em que momento da sua vida nasceu essa resistência, essa objeção. E eu volto a dizer, não é fraqueza. A gente começa a avançar quando a gente reconhece que isso faz parte. E aí, Ana e Vânia, eu quero trazer um caso clássico aqui. Quem tem mais facilidade de aprender o idioma, tá? Dois, três idiomas de uma vez. Vocês acham que uma criança ali na sua primeira infância ou um adulto bem qualificado? Qual dos dois tem mais facilidade de aprender o idioma numa velocidade maior? a Sem qualquer barreira, criança. por quê? Criança. É criança. Por quê? Por que a criança e não o adulto? Essa é fácil, né, Raimundo? Porque a criança ela ainda não está ali formatada com ideias e com incapacidades que não são só dela. Ela ainda não Crenças. foi. Ela ainda não Ela está com ainda as não foi. crenças limitantes. Exato. Ela ainda não foi encorajada a se desacreditar. Ela ainda acredita nela mesma. Então, por isso a capacidade da criança de aprendizado, muito mais rápido do que um adulto. E aí, uma frase que eu queria até trazer aqui, que é real, que você pode falar para você, você pode usar como um mantra, porque não, cada vez que você olhar para você, você pode falar. Não existe avanço verdadeiro sem acolhimento. Então, eu acolho a minha dor, eu pego a responsabilidade sobre a minha dor, eu olho para ela e eu entendo, ok, aquela frase que falaram para mim lá atrás, quando eu era criança, você não tem futuro, você não vai conseguir nada na sua vida. Que me tira a minha força, que toda vez que eu estou avançando, ela volta na minha mente e me faz parar. Eu acolho ela, eu olho para ela e eu falo para mim mesmo, olhando no espelho. É um exercício bem bacana. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu me acolho. Eu acredito em mim. Eu sou verdadeiro. Porque muitas vezes não é sobre acolher, não é desistir. Não é desistir de si.
Acolher é começar do lugar certo. Quando eu olho para essa dor, eu me acolho e aí eu começo do lugar certo. Tá fazendo sentido para vocês, Raimundo, Evânia, e para quem está Tá. assistindo? Totalmente, está fazendo sentido. Total sentido. Uhum. Porque o acolhimento, né, gente, não tenta mudar, né? É um exercício também muito bom, né, Ana? O que em mim, é uma pergunta, né? O que em mim hoje está pedindo acolhimento, né? Não tenta mudar, só observa. Só se observa e busca. E tenta entender, como já foi falado, procura ver aonde que teve esse acontecimento que te marcou e que te está fazendo hoje, que você é um adulto, não enxergar. E eu acho que é um pouquinho isso. E outra coisa, quando você acolhe, você dá lugar, né? E quando algo encontra lugar dentro do nosso sistema familiar, dentro de nós mesmos, ele deixa de precisar gritar. Então, eu acho que isso aí é muito lindo mesmo, porque outras oportunidades nós vamos falar sobre o que o corpo fala, né? Então, é isso. Eu acho que esse é um caminho por aí. E é interessante, Vaniana, que vocês foram falando, e aí me veio aqui na mente três palavras que são palavras de ação. Primeiro, machucar. Segundo, punir. E terceiro, merecer. Então, o que essas palavras têm que ver, né? Aí, para nós e para as pessoas, que a gente só vai conseguir avançar na nossa vida quando a gente entender que eu posso avançar, mas eu não preciso me machucar para isso. Que eu posso provar que eu sou Lindo, lindo, capaz, lindo, lindo. Isso mas sem me mesmo. punir. Eu não preciso me punir para provar que eu sou capaz. Mas uma coisa, eu preciso olhar para mim no espelho e dizer, eu mereço crescer, eu mereço progredir, eu mereço. Seja lá a palavra que você quiser que se encaixe. Se você colocou a palavrinha e a mente te incomodou, busque entender por que está te incomodando. Por exemplo, quando eu falo eu posso progredir, eu posso crescer, eu posso avançar, eu posso prosperar. Você merece. Aceite isso que você merece. Mas não se machuque para provar isso. Não se penalize para provar sua capacidade. Simplesmente aceite que você merece e vá embora. Eu quero trazer aqui, olha, depois, se alguém tiver interesse, estiver aqui acompanhando, falar, Raimundo, me dá a fonte dessa referência que você trouxe. Existe um brasileiro, ajudante no Brasil, mas um diplomata desafiando as possibilidades, simplesmente porque ele fez três coisas. Ele não se machucou para crescer, ele não se penalizou para provar que ele é capaz. Ele simplesmente fez o que deveria ter sido feito para chegar onde ele queria, porque ele era um merecedor. E ele está aí como uma referência. Se você quiser saber, coloca assim, eu quero essa informação. Aonde ela está? E eu mando para você. Para te provar que o que nós trouxemos aqui hoje é uma grande contribuição. O que estamos trazendo aqui hoje. Você, para avançar, você precisa se acolher dessa forma que nós trouxemos aqui hoje. Faz sentido aí, meninas? Muito Sim, sentido, total viu? sentido. E uma coisa que você disse, e eu queria só enfatizar aqui, também que a gente precisa observar, não é sobre rápido, não é, né? É sobre mais profundo. Então, às vezes a gente fica, eu quero chegar logo, eu quero conseguir, eu quero avançar, mas não é sobre ir com rapidez, é sobre ir mais profundo. É isso, né? Eu acho que por hoje a gente vai ficando por aqui, né, Raimundo? Sim, E sim, Vânia? claro. Sim, sim, claro. Prazer de estar com vocês, gratidão e até quarta-feira que vem. Vamos aí com mais um assunto para trazer aí para quem nos está acompanhando aí no YouTube, no Instagram, hashtag Despertar e Realizar. Obrigada, Isso. Ana, obrigada, Raimundo, e obrigada a todos. E eu queria deixar só uma informação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, por favor, vá lá e inscreva. Tem várias lives lá que já foram gravadas, né? Tem uma da inveja que ficou bem bacana, assim, que é uma maneira de você entender essa palavra, entender o real sentido dela. Então,
É o mesmo nome aqui do Instagram, né? @despertar e realizar, né? Então, se você tem interesse, vai lá, se inscreve, curte e comenta os nossos vídeos. Será uma honra ter vocês lá, no YouTube junto com a gente. E vale Gratidão. também, e vale também dizer para você que está aqui com a gente, se você sente que esse é um chamado para você, se tem uma chama dentro de você, fala, gente, tem um fogo aceso dentro de mim, eu sinto que eu nasci para fazer algo, mas você não sabe exatamente por onde começar, você não sabe por onde trilhar. Eu, Raimundo, Vânia Carvalho e Ana Menezes, nós estamos aqui como seus cooperados, seus aliados. Então, hoje nós falamos sobre acolhimento. Então, escreve assim embaixo, olha, manda um direct para a gente aí no Despertar e Realizar. Acolhimento. Eu, Raimundo, Vânia Carvalho ou Ana Menezes, vamos fazer contato com você para te ajudar. É isso, né? Que É maravilha, isso. adoro. Obrigada. Adoro. Obrigada. Ana, Gratidão. obrigado, Vânia. Foi um prazeraço estar com vocês aí, viu? Gratidão, Igualmente. Raimundo, gratidão, Muita Vânia. gratidão. É um crescimento, né? Mesmo aqui na live, a gente vai falando aquilo que a gente vai pensando, eu acredito que a gente vai crescendo um com o outro. A cada live, a cada encontro. Não é só um bate-papo, é uma escola para mim. Então, gratidão a vocês pela oportunidade de poder vivenciar isso com vocês. Maravilha, Faço maravilha. aqui minhas suas palavras. Obrigada, gratidão. Gratidão, Falou, Raimundo. meninas. Até mais. Gratidão. Tchau.